Olá, pessoal. Obrigado por estar conosco aqui no programa Biografias. Já se inscreveu no canal, já deu seu like. É importante que você prestigie o nosso trabalho toda semana, uma boa história, né, para a gente contar, para a gente se divertir, para aprender, principalmente. E, ao falar da biografia dele, estou também falando um pouquinho da minha, mas, sem dúvida alguma, é muito gostoso quando a gente tem um amigo, né, podendo compartilhar um pouquinho da história e aprendendo com essa história que vai ser compartilhada, como é hoje. O Fernando Fernandes, o Fernandinho, jornalista esportivo, apresentador e repórter da Band, que traz no currículo, olha aí, anotem, 9 coberturas de Copas do Mundo, 5 de Jogos Olímpicos, 4 Jogos Pan-Americanos e inúmeras finais de campeonatos importantes nacionais e internacionais. Isso por enquanto, hein? Porque já está chegando a Olimpíada aí, tem Copa do Mundo ano que vem, enfim, tem muita coisa pela frente ainda. Fernandinho, que alegria, olha, fico até emocionado de poder falar de você, não só como profissional, mas como ser humano. Cara, assim, eu costumo dizer, transparente. A gente olha para você e vê a parede, de tão transparente que é. Tudo bem contigo, Fernandinho? Oi, Elias, tudo bem? Saudade de você, obrigado pelo convite. O mais legal de tudo, desse monte de eventos que participei, o mais legal é que a gente estava junto em vários deles também. Certeza. Dá muita risada juntos, né? Com certeza. Né? Isso é o mais legal, é o que fica, né, cara? É verdade. Estou muito feliz aqui poder participar com você, matar saudade. Isso é muito legal, cara. Com certeza. Você que se tornou um grande escritor, fugiu aí da televisão e se tornou um grande escritor. Fico muito feliz de ver o teu sucesso e acompanhar suas obras. Isso é muito legal. Idem. Com certeza. Você sabe que a gente sempre comentou isso, né? A felicidade foi o que me motivou, me fez mudar, né, de rumo por várias vezes. E a última, né? Espero, né? Com certeza, porque de lá para cá encontrei a real felicidade, né? O propósito foi sair do esporte e me tornar, então, escritor, biógrafo, enfim, né? Seguir um pouquinho nessa linha corporativa. Oi? Fernandinho, eu me lembro, a gente nas viagens e tudo, você, né? A tua mala, ficamos muitas vezes, né, no mesmo quarto, mas com um livro na mão, né? Então, isso me marcou muito, você é um leitor ávido. Então, quero que você compartilhe esse hábito com o pessoal. Se tem algum estilo preferido, ou o negócio é abrir o livro e ler? Eu gosto de ler de uma maneira geral, né, cara? Uma época, por exemplo, eu fiquei muito ligado em Ítalo Calvino. Aquele realismo, aquela loucura lá, aquele realismo fantástico, um negócio legal. Aí, uma época, eu fiquei colado em Bukowski. Aí, de Bukowski, descobri o Pedro Juan Gutierrez, que é o Bukowski do Caribe. Aí, um tempo, eu fiquei muito ligado em história medieval, templários, que eu sempre curti muito, sempre gostei muito dos princípios da ordem, de companheirismo, de tentar ser justo, ser direito, ser correto, apesar das barbáries que aconteceram na Idade Média, nas cruzadas e tal, mas você tinha aqueles princípios interessantes. E eu sempre gostei de ler muito sobre história, inclusive consegui 2 livros interessantes sobre a visão dos árabes sobre as cruzadas. Falavam-se dos mesmos eventos, mas com visões diferentes. E muita literatura árabe também que eu gosto. A Sombra da Romanceira, acho muito legal, que fala sobre a colonização e a permanência, melhor, dos mouros na Península Ibérica. Enfim, de uma maneira geral, Elias, é o que cai no último livro que eu li, foi A Arte de Ligar o Foda-se, que eu estou terminando, que é muito legal. Desculpe o termo, mas é o título do livro. E uma coisa legal que eu mudei, ele sempre falou, andava com o livro debaixo do braço, né? E uma coisa que eu achava que não ia me adaptar é o Kindle, né? Eu peguei aquele livrinho digital, achei que não ia dar certo, mas, cara, é muito legal, muito fácil. E li muitas coisas sobre filosofia. Um dos livros marcantes assim, que eu tive de um filósofo indiano, chamava Jiddu Krishnamurti, né, que ele faleceu. Minha mãe me deu, eu tinha uns 14 anos, cara, um livrinho que chama Percepção Criadora, um livrinho pequenininho, fininho. Eu li umas 10 vezes, nunca consegui entender o que era o livro. E aí, uns tempos depois, eu perdi o livro, consegui resgatar um sebo e voltei a ler há pouco tempo atrás para tentar entender aquele lance da mente limpa, para saber ouvir, para saber conversar, enfim. Mas literatura sempre foi uma coisa que ler sempre me fez bem, né, cara? Eu sempre curti e sempre adorei andar com o livro debaixo do braço. Hoje eu estou mais esse eletrônico, que é mais... Não tem o mesmo, vamos dizer assim, não é o glamour, né? Mas ele não tem aquela mesma percepção, mas é muito prático, né?
Eu vou nos dois também, mas nada como o papelzinho, né? Sem dúvida, sem gosta dúvida. de lambuzar. Ainda Agora, uso olha que caneta para lindo. escrever off. Exatamente. Agora, que lindo, Fernandinho, né? A mamãe te presenteou há 14 anos com um livro maduro, né? Que te fez ler, reler, sem entender, mas querendo buscar, né, aquela mensagem, e você. Depois Claro, de velho, eu fui entender. Exatamente, mas a maturidade traz isso, né? Mas que lindo, tem né? tudo a Parabéns ver com a nossa... E é legal que o livro, apesar de... Desculpa te interromper, ele tem tudo a ver com a nossa profissão. Uma grande dicotomia na profissão do jornalismo, que às vezes a gente esquece a necessidade de ouvir. A gente acha que o dom de falar é mais importante. E não é. Para a gente poder falar, a gente tem que ouvir, né? A gente tem que absorver, tem que entender. A mesma coisa da leitura. Com a leitura, você lê, você aprende, você absorve. Às vezes, você lê coisas que parece que não vão ter nexo com a tua realidade, com o teu trabalho, não vão dar ligação, mas em algum momento da tua vida, no momento do trabalho, alguma coisa vem do que você arquivou lá dentro da cabeça, no que ficou ali. E eu sempre, a vida inteira, eu leia muita Barça para a molecada hoje não sabe, aquelas enciclopédias, adorava ler para saber os termos e tal. Sempre fui um fã de história em quadrinhos, também de gibi para caramba, sempre lia muito. Tudo trazia alguma coisa diferente, tudo traz algo que ajuda a construir o nosso conhecimento, a nossa personalidade. Né? Não tenha dúvida, você tocou num ponto muito importante, Fernandinho, porque prestar atenção no outro, né? Eu, como biógrafo, preciso fazer isso absurdamente, né? Eu até brinco que eu escrevo o livro por acaso, né? Que eu me especializei em conhecer pessoas, né? Mas, às vezes, me falam assim, pô, mas o programa Biografia, o que você vai perguntar? Eu falo, olha, primeiro eu vou pesquisar um pouco sobre você. Segundo, eu vou me preocupar com a primeira pergunta. E daí para frente, meu filho, a sua resposta vai me dar a melhor pergunta. E eu quero registrar aqui, Fernandinho, o pessoal já sabe muito bem disso, você é um exímio perguntador. Obrigado. Não, é verdade, né? A gente, como repórter, tem essa percepção, né? Entender quando um companheiro, um amigo, né, está fazendo uma excelente pergunta, tirando exatamente aquilo que o outro tem para passar, né? Porque a gente não quer perguntar para tirar para nossa curiosidade, é sim para satisfazer de quem está lá, né? Qual é o melhor roteiro para a pergunta, Fernandinho? Ouvir Mesmo, a história. Né? Então, ouvir a história certo. É uma coisa que a gente tem se perdido muito, é uma autocrítica, e me incluo nisso, do jornalismo. A gente quer impor a nossa verdade, né? O jornalismo é feito dessa batalha de verdades, do que você quer colocar. Então, e a gente esquece que o mais importante é o fato, né? O fato, o jornalismo, o fato que conta é o que você vê, é o que você ouve, aquela coisa de o jornalista se perder um pouco, aquele lance do intuir, do cheirar, do perceber, do tocar. A internet facilita demais, mas você não vive a tua experiência. Você vive a experiência de alguém que escreveu ali, de alguém que gravou, alguém que viveu. E o jornalismo é o dia a dia, é o cotidiano. E perguntar, além de tudo, na televisão, quantas vezes a gente viveu isso? Nós tínhamos segundos para fazer uma pergunta, né? E hoje a gente vê perguntas maiores que as respostas. Saca? É uma defesa de teses, não é uma pergunta. A gente deixou de ser curioso para passar a defender teses. Né? E a gente está falando muito no mundo esportivo, que é o mundo que a gente gravita, você gravitou muito tempo, mas, de uma maneira geral, a gente vê isso no jornalismo. Porque perguntar é muito difícil, cara. Perguntar a pergunta certa, no momento certo, da maneira certa, e você não precisa ser agressivo para extrair a verdade. Às vezes você faz uma pergunta mais sutil, mais inteligente, rindo, e você está sendo muito mais duro se você fosse grosseiro, duro, assintoso com o entrevistado. Então, acho que aquele conjunto de você perceber o momento que você está vivendo, onde você está inserido, e dentro daquilo adaptar o que você precisa fazer. É o que você falou que é muito importante. A gente não pergunta para nós, a gente tem que perguntar para quem nos acompanha, para quem está nos vendo. Esse é o nosso compromisso. A gente pode saciar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, mas a gente não pode esquecer a nossa obrigação com essa história. Não dá para ser diferente. Excelente, muito bom, Fernandinho. Agora, Fernandinho, essa vocação jornalística? Em casa tinha alguém para seguir? Um tio? Elias, eu queria ser médico. Você tem um irmão médico, né? Eu tenho, meu irmão mais novo é médico. Eu fiquei uns 2 anos de vestibular, naquela vestibular daquela decoreba, mas, desculpa, a minha vinha do colégio do Estado, era mais tranquilo. Eu vi que não ia dar para eu entrar. O vestibular era diferente, não era direcionado, era muito conhecimento geral.
Não deu. Aí eu entrei em publicidade, fui no meio do caminho, virei para o jornalismo, como eu sempre gostei de esporte, né? Jogador frustrado. E sempre gostei de viajar, e a profissão, na Band aqui viajando, eu conheci 60 países praticamente, fora os que eu fui várias vezes. Tenho 36 anos de profissão, pelo menos 32 anos de estrada. Então, as duas coisas se uniram, viajar, trabalhar, e eu, no terceiro ano da faculdade, descobri que esse podia ser o meu caminho. Foi meio por acaso. Você está vendo essa gritaria aqui, que nós estamos na redação, daqui a pouco do jornal, a galera está assistindo o jogo e está ali gritando, é o jogo do Palmeiras que os caras estão vendo, estão tudo doido aí, é aquele nosso mundo que você conhece bem. Com certeza. Que delícia. Agora, bom, a opção por jornalismo, então, certamente, né, você deve ter compartilhado isso em casa. Qual foi o recado, a mensagem que mamãe e papai passaram para você na hora que você se definiu como jornalista, um futuro jornalista? Eu nunca me esqueço, meu pai, na simplicidade, na realidade dele, ele falou assim: pô, filho, legal, parabéns, mas como é que nós vamos pagar? Era uma faculdade privada, né? Eu falei: pai, eu dou um jeito aí. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Minha mãe achou muito legal. Então, eu estampava camiseta durante a semana, ganhava uma grana, trabalhava numa empresa de surf, e aí, no fim de semana, eu pegava umas camisetas, saia para vender para cá e para lá, e mano, aí no meio do caminho pintou uma bolsa que eu fui jogar bola pela faculdade, um colega me cedeu, me indicou, e aí a coisa andou. Aí no terceiro ano eu comecei a trabalhar, e aí a coisa ficou mais fácil, consegui. Mas meu pai ajudou muito, mas era muito difícil. Meu pai era taxista, minha mãe costureira, então era uma vida boa, não faltava nada, mas era coisa apertada. Meu irmão mais novo, para se formar em medicina, foi uma loucura. Eu não esqueço, nós terminamos, meu irmão se formou, meu pai muito emocionado, meu irmão do meio é matemático e físico, mora no Japão hoje, dá aula lá, e, nós ficamos uns 3, 4 anos pagando empréstimo que o meu pai fez para a faculdade do meu irmão. Assim, mas é a realidade. Juro para você, eu virei jornalista por acaso, mas acho que esse era o meu caminho, porque ninguém engana 36 anos, né? Eu acho que é uma coisa que não dá para enganar tanto tempo, né? Ainda mais trabalhando em, graças a Deus, grandes emissoras, grandes grupos de comunicação, acompanhando os principais eventos aí ao redor do planeta, com as feras que eu trabalhei. Então, acho que, sem ser uma escolha consciente, acabou sendo uma escolha da vida que acabou dando certo. Me encontrei e estou aqui até hoje. Para falar a verdade, adoro o que eu faço, amo o que eu faço, não perco o barato de trabalhar. E assim, é uma vida sacrificante, cara. É sábado, domingo, feriado. Eu tenho um filho de 12 anos, aos 4 que a gente deu uma parada de viajar por causa de transmissões, viajando bem menos. Eu fui ver ele crescer depois dos 8 anos. A gente tinha dia aqui, você sabe disso, tem ano aqui de 200 dias fora de casa, 215 dias fora de casa. Seleção brasileira, campeonatos, competições internacionais. Você estava, às vezes, eu me lembro que uma vez, quando o Corinthians... Não, o Atlético Mineiro, fui fazer o Atlético no Marrocos, eu estava na Europa com a seleção brasileira, os caras falaram: olha, daí você vai direto para o Marrocos, que vai adquirir os direitos, você sai da Europa, já estava 15 dias com a seleção, daí você vai direto. No Mundial do Corinthians é a mesma coisa, eu cheguei em São Paulo no dia 24 de dezembro. Então, sabe, era assim. Mas eu sempre adorei, cara, fazia parte, graças a Deus, minha mulher também entende, é jornalista. Meu moleque também cresceu com isso, entende, às vezes a ausência do pai, mas, cara, é uma profissão que você tem que gostar, né? Senão não vai. E, assim, engraçado, isso caiu meio que no meu colo, eu nunca fui atrás, nunca imaginei fazer o que eu faço. E aí, estamos aí, tocando aí no barco, espero que por muito tempo, que eu gosto do que eu faço. Tem essas coisas do jornalismo que são a morte do Luciano do Vale, que eu estava no avião com ele também, uma ambulância, foi um maluco. Cara, tem muita coisa boa, gratificante também, mas é para a galera que está em casa, entendeu, está acompanhando a gente, que a profissão é glamurosa. Ela é glamurosa, não há dúvida. Você está toda hora, você está na televisão, a galera acha que, mas, ela é feita de muito perrengue. A gente, às vezes, a nossa humanidade acaba ficando de lado, e em função do comprometimento que a gente tem com o jornalismo, com o respeito com o que a gente faz. Mas é feito também, não só de alegrias, de momentos difíceis também.
Muitos deles pela ausência que a gente tem, né? Eu, como você... Isso não volta mais, né? O filho cresceu, não tem jeito. Exatamente. Mas foi, a mamãe foi. Você sabe que no primeiro... Já vou me abrir aqui também. No primeiro Dia das Mães da Lúcia, né? Eu já estava assim, por aqui, que o esporte não aguentava mais. Fui fazer um Palmeiras e Ponte Preta em Campinas. Puxa vida, e eu já estava, né, com a cabeça, falando, meu Deus, Dia das Mães, eu estou aqui, primeiro Dia das Mães, né, da minha esposa, tal. Aí, um senhor, né, nós estávamos na viatura, para na frente, desce do carro, vem assim para o nosso carro, assim, seus paulistas, filho disso, filho daquilo. Sempre tem, né, cara? Os caras achavam que a gente torce para a rua, a gente quer fazer o trabalho para casa, cara. Que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. Não tem tanto para estar aqui, mas não quero mais estar aqui. Então, foi quando comecei a desgarrar. É pesado. Né? Não, mas esse cotidiano, as pessoas não têm noção. Porque a gente está sempre ali, a gente procura estar sempre sorrindo, sempre levando o melhor, não colocar os problemas. Não estamos ali para isso, né? Faz parte do jogo. Com certeza, é verdade. Agora, Fernandinho, há quem diga, né, que você foi um meia-direita, a lá Dudu, né? Até mais que Dudu. Eu quero esclarecer isso, porque eu fui um baita no goleiro. Assim, eu jogava bem, cara. Eu jogava bem, eu não era ruim, não. Mas tentei até jogar, joguei salão, depois fui para o campo, mas eu talvez não tivesse aquela vontade necessária para jogar futebol. Sempre adorei jogar, gostava, aquela raça. Cara, eu percebi que em algum momento eu ia precisar estudar, ia trabalhar, não podia arriscar naquilo, por tudo que eu já falei. Mas faltou. Mas jogar bola eu sabia. Outro dia tive uma discussão aqui no estúdio, até com o próprio Edilson, cara, e foi engraçado que viralizou essa história. Ele falou, você nunca jogou bola? Eu falei, meu, eu tenho 35 anos de beirada de campo, eu tenho mais tempo de futebol do que você. Eu nunca joguei bola profissionalmente, mas eu sei jogar bola e eu sei o que acontece. Algumas coisas eu não sei. Mas o que eu sei me dá condição de estar aqui conversando com você, de igual para igual. Eu falei, se eu fosse pensar como você, que eu nunca joguei bola, não posso falar de futebol, você não podia estar sentado aqui falando de futebol. Né? Então, é mais ou menos por aí o negócio. Mas eu sempre gostei, mas chegou um momento, porque às vezes o virar jogador, o ser profissional, não basta só ser bom de bola. Não adianta só ter inspiração, você tem que ter transpiração, oportunidade, vontade. E eu confesso que acho que faltou um pouco de transpiração, não dentro de campo, correr e tal, mas correr atrás da vontade, do sonho. Busca daquilo, né, claro. Mas ficou pelo meio do caminho, foi uma pena. Mas acho que a porta que me abriu também foi legal, porque eu gosto de ver um jogo, bem jogar, não me importa quem está jogando, quem não está, eu curto. Não tenho dúvida. O que me faltou para tentar seguir uma carreira profissional no gol, né, foi um palmo de altura, né, pelo menos. Né? Então, não tinha jeito. Eu sou baixinho, eu sei o que você está falando. Aliás, outro dia o Elias Júnior participou e eu relembrei com ele que ele teve que correr atrás de mim um dia, porque eu fiz uma final de campeonato brasileiro de futebol society, com transmissão da Band, fui o destaque e ele teve que correr atrás de mim lá para pegar o destaque do jogo. Boa. Vem cá, ele dá uma entrevista. Agora Muito bom. Agora, Fernandinho, assim, você falou que teu irmão hoje morando, né, no Japão, você morou em Portugal. Conta um pouco dessa experiência, né, e o que você trouxe de mais rico, né, convivendo com essa nova cultura. Então, cara, você vê, eu sou um cara iluminado, um cara de sorte, cara, não posso negar. Eu estava trabalhando na equipe do Osmar Santos, era 91, e eu estava para embarcar para o Pan-Americano de Cuba, cara, aquela do Fidel, que não queria dar medalha para as meninas. Tive a oportunidade até de fazer uma pergunta para o Fidel naquele bololô ali, foi um negócio legal. E aí o Zé Calil, cara, e o Vanderlei Ribeiro estavam trabalhando em Portugal no Mundial Sub-20, acho que teve a final na Luz, e naquelas transmissões eles tiveram contato com o dono de uma rádio no Porto, existia a Rádio Cidade em Lisboa, que era de brasileiros e tal, transmitiam os jogos de futebol, a rivalidade Norte-Sul é muito grande, Porto e Lisboa. Aí o dono lá falou, vocês não querem vir aqui, quero montar uma equipe e tal, eles não quiseram. O Calil, quando voltou, me procurou, falou, meu, sabia que eu adorava, falou, você não quer ir? Eu falei, eu vou, cara. Lógico que eu vou. Aí ele passou o contato para o dono da rádio, tinha um narrador que era brasileiro, que já vivia em Portugal, o cara me ligou, aí me fez uma proposta e tal, eu fiz uma contraproposta, eu falei, vou fazer o seguinte, falei com o dono da rádio, eu falei, eu vou
para o Pan-Americano de Cuba, daqui 30 dias eu volto, o senhor me dá uma posição do que eu estou pedindo. Quando eu voltei, um dia, 2 depois, o cara me ligou, aceitou o que eu tinha pedido, a gente chegou num acordo e eu me mandei. Fiquei 3 anos praticamente lá, tive na Rádio Festival, no Porto, depois tive a oportunidade de trabalhar na TV4, que é a TV independente, fui o primeiro repórter brasileiro a trabalhar na TV portuguesa, mas assim, tinha angolano, cabo-verdiano, moçambicano, não tinham tantos profissionais, assim, era um sotaque de português lá, de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, do Brasil, era muito legal que os caras permitiam. Eu fiz Champions League lá, a primeira edição, quando virou Champions League, antes era a Liga dos Campeões, eu fui assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futsal, tive essa oportunidade de implementar o futsal lá, e a coisa mais legal que eu trouxe de lá, Elias, na verdade, assim, é perceber que o mundo é visto de uma outra maneira em outra parte. Os europeus enxergam o mundo diferente do mundo que nós, sul-americanos, enxergamos. E acho que esse é o grande barato que a profissão pode me dar, principalmente nessas andanças, aí, nessas viagens. Rodei os 5 continentes. Assim, é uma coisa muito legal que você consegue perceber que o mesmo mundo ele é visto de maneiras diferentes, valores, costumes, necessidades, prazeres, diferenças, igualdades. Então, você consegue construir uma visão de mundo, é periférica, é superficial, mas pelo menos é uma indicação de que o mundo é diferente para muita gente. É o mesmo mundo, só que tem visões diferentes. Isso justifica muitos comportamentos, você começa a entender melhor os outros. E essa possibilidade de contato com gente do mundo inteiro, que a gente tem nos eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, Mundiais, o que for, cara, isso aí é sensacional, é surreal, é muito legal. Então, acho que esse é o grande presente dessa possibilidade de viver em Portugal, enxergar o mundo como o europeu enxerga, pelas andanças que eu tive lá nessa época, com mais frequência, com mais tempo e mais convívio. Isso é muito bacana, a gente vê muitos pontos em comum, mas vê muitas diferenças, e às vezes você começa a entender por que, às vezes, as coisas acontecem de uma maneira que para nós choca, para eles não. Às vezes o que falta demais aqui tem de sobra lá. A gente começa a enxergar que o mundo é diferente, o mundo não precisa ser essa loucura que a gente vive aqui, ele pode ser muito mais civilizado. A gente aqui no Brasil, infelizmente, falo isso com dor, mas aqui a gente sobrevive, a gente não vive. Mesmo nós vivendo numa bolha muito grande, a gente trabalha, a gente mora bem, a gente vive, tem condição de sustentar, tem reconhecimento pelo nosso trabalho, perto da grande maioria do brasileiro, e o que dói é você saber que isso poderia ser diferente, né? E não é. E aí eu fico me questionando, pô, eu quero isso para o meu filho, não quero? Quero que ele vá estudar fora, vai que eu quero ir atrás. Eu confesso para você, o momento, apesar de todas as facilidades, o Brasil está cansando, pela maneira que vive, pelo que a gente vive. Fico preocupado que daqui a 15 anos como vai estar o meu filho, que país ele vai encontrar, que condição de vida ele vai ter. Não estou falando em financeira, nada, é condição de sociedade, de sociabilidade, de oportunidade, entendeu? E acho que o grande barato de você viajar e o que o mundo dessa oportunidade, esse mundo da estrada te traz, é justamente entender que o mundo pode ser melhor. Nós temos muita coisa boa aqui, mas existe muita coisa melhor lá fora também, muita coisa boa lá fora também. Isso cria um dilema danado na cabeça da gente. Muito grande. Culturalmente, né, você, sem dúvida alguma, tem uma bagagem enorme pelos países, né, como você falou, mais de 60 países que você viveu, conviveu, né, com o dia a dia, com a realidade deles, e realmente a nossa geração está sentindo isso, né? Uma geração que está cansando um pouco, né, daquele país do futuro, porque hoje a gente quer que esse futuro, né, tá mais até para os nossos filhos do que muitas vezes para nós, né? Mas a gente não está vendo eles, né, usufruir. Eu, pelo menos, assim, fico muito triste, porque acho que um país onde você tem que pagar, e pagar caro, pelo ensino e pela saúde, né, é um país que, infelizmente, não respeita muito, né, o morador. Sou muito brasileiro, né, mas, infelizmente, nós estamos realmente cansando, né, de querer esperar esse momento, né, do país. O país vinha bem, então o país regrediu, meu Deus do céu. E você sabe, Elias, agora conversando, falando de livros, me veio um livro na cabeça agora, cara, que eu li, que também é muito interessante, do Salman Rushdie, dos versos satânicos, um cara que foi perseguido pelo Ayatollah Khomeini, não sei se era o Khomeini, Hassani, que ele escreveu aquele verso satânico. Cara,
E ele escreveu isso, essa diferença é muito louca. Ele escreveu os versos satânicos, ele escreveu um livro infantil que chama Harum e um Mar de Histórias. E numa dessas passagens, o pai é o convívio do pai com o filho, e vai de encontro ao que a gente estava falando, vai de encontro ao Brasil. Uma hora ele conversa muito com o filho, uma situação, e o menino está dormindo uma hora, e ele está lá no pensamento dele uma frase: existe muito mais em você do que a gente pode ver no primeiro olhar. Ele estava reconhecendo que o filho pode ser muito mais do que ele imagina. E é o momento que a gente vive no Brasil. O Brasil pode ser muito mais do que a gente está vendo num primeiro olhar. Só que parece que esse olhar é infinito, né? A gente não pisca. A gente parou num olhar que vai de encontro ao que você está falando. E, mais uma vez, a literatura entra e traz essa situação. Você vê um cara que falou de uma coisa tão complicada da religião, do como ele enxergava o islamismo, o comportamento dos ayatollahs, é um cara que teve uma sentença de morte promulgada no mundo e, ao mesmo tempo, tem a sensibilidade de escrever um livro infantil, um livro de fábulas. É muito legal, Harum e o Mar de Histórias. E, aproveitando, me lembrei de uma outra coisa ali. Você falou de Cuba, eu falei de Cuba, que eu fui fazer o Pan-Americano, e, na época, eu conheci um pessoal lá em Cuba e tal, Fidel Castro estava vivo, estava no auge, em 91, né? E aí, cara, um dos ideólogos da Revolução Cubana é o José Martí, né? Que é o cara que escreveu aqueles tratados incríveis, o cara que praticamente é o idealizador, né? O pensador da Revolução Cubana. E uma pessoa que eu conheci lá em Cuba me deu também um livro de fábulas infantis escrito pelo José Martí. E é muito legal isso que você vê como esses grandes pensadores trafegam, né? E têm a condição, da sensibilidade de navegar por um lado tão lúdico da vida, que é que você poder escrever para crianças, contar histórias de uma maneira muito simples, muito viva, pura, diferente, ao mesmo tempo navegam com questões tão difíceis como idealizar uma revolução marxista, comunista na ilha de Cuba, e o próprio Salman Rushdie, que de repente fez essa dissertação sobre o islamismo, a visão deles em relação ao regime dos ayatollah, né? Me veio na cabeça nessa nossa conversa como a gente navega com isso, a importância da leitura vem aí também. Tem tudo a ver com a diferença de ver mundos, o mesmo mundo de maneiras diferentes. Né, o leitor infantil para amanhã ser esse leitor, né, de livros, né, com outros temas, né, no futuro. Sem dúvida, é fantástico isso. Por isso que é importante, realmente, a leitura principalmente eclética, né? Se puder ser eclética, é algo, né, tornar isso uma necessidade fisiológica. Isso é muito bom. Fernandinho, futebol e outros esportes, né? O que é cobrir futebol e o que é cobrir outros esportes? Nós estamos já em vias aí de entrar numa Olimpíada. Pois é, o futebol está no sangue, né? Está na pele. Os outros esportes é a beleza da competição, né? Você vê uma prova de atletismo, uma final de atletismo no Estádio Olímpico cheio, uma final de natação. O futebol inserido nos Jogos Olímpicos também acaba virando para nós brasileiros uma Copa do Mundo no meio de uma Olimpíada, né? Quando a seleção avança, quando vai. Assim, o mais legal dos Jogos Olímpicos é você ver a busca da superação, né, cara? O futebol ele tem aquele momento de Copa do Mundo, de competições, que é aquela hora de levantar o caneco e tal, mas a Olimpíada é uma coisa tão progressiva, apesar que o atleta do futebol também ele vem crescendo com o tempo, com a maturidade, mas os Jogos Olímpicos são momentos únicos, né? Eu acho que a grande coisa que eles têm em comum é a convivência de gente de todo o planeta. Isso sempre me chamou a atenção. O mundo para correr atrás de uma bola e na Olimpíada o mundo para ver quem vai levar a medalha, quem naquele momento é o melhor. Existem provas que são magníficas. O atletismo é assim algo nobre, né? Você vê mais natação, tem os esportes que não se destacam tanto, né? Os esportes olímpicos de coletividade, vôlei, basquete, você vê os caras lá do Dream Team, aquelas coisas maravilhosas. Mas eu acho que o que chama atenção nessas duas relações, nessas duas competições, realmente é o mais legal disso. Como o ser humano pode conviver tão próximo por alguns dias, de uma maneira tão uniforme, unânime, que às vezes você já cobriu também, sabe como é que é. É tão envolvente a necessidade que a gente tem de saber o que está acontecendo,
de trazer informação disso, que você acaba você não vê, eu não vejo a Copa, que está sempre comigo na seleção, você não vê os Jogos Olímpicos, você está fazendo aquele evento, você está no judô, você acaba não vendo como um todo. É difícil ser telespectador, né? Porque a gente tá, mas assim, ao mesmo tempo, aquele privilégio de estar lá contando história. A gente está vivendo a história e conta ela. Isso aí é muito legal, cara. E a diferença é muito grande. Acho que o futebol é mais pele, e o esporte olímpico ele é mais, não é que ele é sofisticado, ele tem pele, tem transpiração, tem tudo, mas ele parece em algum momento mais nobre que o futebol, um negócio muito louco isso. Privar o espírito olímpico, né? Algo que não tem no futebol, né? O espírito olímpico é mais forte até muitas vezes que a competição entre aspas, né? Mas pelos valores que ele propaga, né? Exatamente, os valores, sem dúvida. E o Fernandinho falou bem, a gente cobre eventos internacionais, Copas do Mundo, tudo, né? Jogou uma bola ali, é indiano, russo, então é todo mundo ali, né? Todo mundo. Ninguém conversa com ninguém, mas bate uma bola, todo mundo sorrindo, abraçando. Né? Não, jogar uma bola é engraçado, o poder que a bola tem de unificar as pessoas. Se o futebol tivesse a força de materializar essa magia que ele tem para unir os povos, né? Apesar de ser tão competitivo, todo mundo querendo ganhar, mas ele tem o dom, o poder de aglutinar as pessoas, que é magnífico. Você está lá na porta do estádio, antes de começar o jogo, galera chegando para o jogo, você pôr uma bola ali, meu irmão, não falta nego para querer jogar, para querer brincar, participar. E é um espírito muito legal. Você vê ali algumas situações, você não vê no esporte olímpico, no futebol, com o hooligan, algumas rusgas, algumas confusões que você não vê em Jogos Olímpicos. Né? Ele é mais civilizado. Né? A disputa existe, mas ela é aquela história do Barão de Coubertin, regras, né? Assim, de boa convivência humana. O futebol ele extrapola porque ele mexe com sentimentos que a gente às vezes nem sabe que tem. Né? Então, porrada o negócio, mas o poder que esses dois eventos têm de aglutinarem as pessoas é algo maravilhoso. Oxigenação, né, de culturas, de povos, é uma coisa muito, muito gostosa de poder conviver com isso. Agora, Fernandinho, você também trabalhou com dois monstros, né? Osmar Santos, né? E Luciano do Vale, né? Que para mim é o the best, né? Mas está bem the best mesmo, né? Tá numa distância muito grande, né? Então até comento que eles chamavam a gente antes das partidas, né? Falavam, pessoal, vamos trabalhar, vamos dar o sangue aqui, muito mais do que o sangue, vamos dar o que tiver em respeito a quem está aqui, né? Cravando o nosso canal. Para ele era tudo jogo de final de Copa, ele passou isso para a gente, cara. Então, fala um pouquinho do que é Osmar Santos e do Luciano. Conta um pouquinho para a gente que trabalha. O Osmar Santos era um fenômeno de criatividade, né, cara? Um cara que impressionante. Cara. Era um cara muito legal, é um cara muito legal, muito parceiro. Cara, eu aprendi muito com o Osmar, a criatividade dele, a capacidade dele de se comunicar, de narrar. Era um negócio, eu adorava ver programa com o Osmar, participar de programa com o Osmar. Ele, cara, era um cara diferente trabalhando, né? E Luciano do Vale é uma voz que o Brasil conhece, marcante, muito profissionalismo. O Luciano, né, sempre para a gente. Vamos lá, vamos dar o melhor, vamos fazer. Um cara que chegava 2 horas antes da transmissão, sentava ali, esperava a gente para ir embora, para a gente jantar, para a gente almoçar, para estar sempre junto, um cara de equipe. Eu trabalhei com o Osmar há uns 4 anos só. Com o Luciano foram 23, né? Eu vivia mais com o Luciano com a minha família. A gente viajava terça, voltava quinta, ia sábado, voltava segunda-feira, quando a gente não emendava os eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, Copa América, eliminatória e tal. Era assim, uma convivência muito legal, pegar o carro, Campeonato Paulista, ficar 10 dias rodando no interior, fazer um jogo aqui, um jogo lá. Era aquela convivência de família legal, né, cara? Dei sorte, Silvio Luiz, eu pôr nessa conta, Jota Júnior, Reinaldo Costa, Loureiro Júnior, Juarez Soares, cara. Os caras, assim, eu dei muita sorte na minha vida. Tive Luiz Carlos Quartarolo, tive grandes professores, Henrique Guilherme, Roberto Carmona, os caras, Eduardo Silva, João Antônio de Oliveira, os caras que me ajudaram demais, cara. Um negócio assim. Você foi um puta parceiro de trabalho, tanto é que a gente é amigo até hoje, essa convivência legal, dar risada, esse nível. Eu vou falar para você, eu dei muita sorte, né?
cobria o treino da seleção brasileira, o Pascoal com o Riva, eu com o Gerson. Eu ligava, meu pai falava, não é possível, estou aqui falando de futebol com esses caras aqui, e estamos aqui discutindo igual, igual para igual. Eu falava, meu, não é possível, cara. Os caras que eu idolatrava, eu falava, aí o Pelé sempre estava junto com os caras na Copa, você tinha possibilidade de conviver, não tanto, mas estava sempre ali com os caras. Eu falava, meu, não é possível. Eu vou falar para você, tudo bem, acho que eu ajudei também nesse caminho, mas eu, cara, muita gente me ajudando, me ensinando. Cara, foi sensacional. Tem muita sorte com isso, cara. Sorte que você Marcão, chama se é foi, conquista tua, né? Claro. Pedro Luiz Pauliello trabalhou. Nossa, eu também trabalhei com ele. Caras. Espetacular, na Rádio Gazeta, espetacular. Isso, eu também, na Rádio Gazeta. Gazeta, né? Pô, tá louco. Agora, você faz rádio tão bem quanto TV, o que é uma coisa difícil, né? Você está dando show na rádio, né, como faz na TV, então eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa experiência do rádio, da televisão, até convidando o pessoal aqui também para acompanhar todos os programas, que agora você também retomou, né, o Esporte Total, que, enfim, a gente trabalhou muito para encher de matéria o programa, enfim, conta um pouquinho dos espaços onde está o Fernandinho hoje. Você sabe, Elias, que a rádio, cara, é um negócio sensacional, né? Quando surgiu o convite do Capriotti, do Denis Gavazzi, aqui do Rodolfo Schneider, da direção aqui da Band, pô, vamos fazer rádio? Eu fiquei assim meio preocupado, era para começar com 1 hora, eu estou fazendo 3 já no rádio, né? No sábado, da 1 às 4 da tarde, é o Esporte em Debate, né? O Mundo dos Esportes. E é muito legal, cara. Assim, o rádio é um negócio emocionante, apesar que hoje o rádio tem imagem, mas é aquela lance da imaginação, é um tipo de comunicação diferente. A televisão, você escolhe mais as palavras, menos tempo, você tem que ser mais conciso, coloca melhor. O rádio, você tem mais liberdade, mais tempo de conversar, de explanar. E a minha vida inteira eu fui repórter, esses últimos anos que deu uma guinada. Ganhei um espaço para poder sentar numa bancada, para poder, lá no Donos da agradeço muito, Neto, por isso, pela oportunidade, você poder... Porque é diferente, o repórter, nós estamos lá para informar, cara. Tá? Não estamos ali para achar, para falar é A, B ou C. Né? Estamos ali para perguntar, para ouvir e contar o que está acontecendo. Que a câmera, uma transmissão... No caso que a câmera não está mostrando, a gente tem a obrigação de contar. Perceber o que a câmera não mostra é nossa obrigação, a nossa percepção, a nossa intuição, nosso relacionamento. No rádio, você tem essa mesma liberdade, mas é outra coisa. E assim, agora estou também tendo essa fase de apresentador, que é completamente diferente, o gestual. Lá na rua, você balança, baixa o braço, fala. Na televisão, você tem que ficar mais tranquilo, tentar se enquadrar mais no padrão, né? Eu sou meio fã, a gente tenta. Mas, Elias, eu vou falar para você, assim, depois que a gente parou de viajar tanto, né, por causa dos direitos esportivos, eu senti muita dificuldade, porque, cara, 32 anos da minha vida foi de arrumar a mala para trocar de mala. E agora, com essa possibilidade de comentar e de apresentar programa na rádio, estou descobrindo outra situação que eu não tinha, porque é tudo novo, é diferente, você corre o risco também. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, que a gente deseja, que você acha que pode fazer e não pode. Você tem uma carreira construída, você pode quebrar a cara, né? E é difícil, né? E eu acho que essa altura do campeonato tem a oportunidade de recomeçar algo, de, né, começar algo diferente, algo novo, apesar de estar tudo dentro do esporte, da mesma praia, mas é algo diferente, algo novo. Mas, assim, eu sinto falta da rua, cara, do evento, de estar ali, de estar viajando, de estar conversando, porque é isso, cara, isso constrói, né, as coisas que ficam na tua cabeça, que você vai puxando, vai trazendo. Assim, a rua, eu acho que é a adrenalina do jornalismo, né? É o grande barato do jornalismo, está ali na história, no fato. A gente quebra muita cara, trabalha 12, 14 horas, chuva, fome, água, lágrimas, suor, não importa se você está doente, se não está, se alguém na tua casa tem algum problema ou não, para que você é o teu. E acho que a gente doutrina, né, nosso cérebro, nosso corpo para isso. E essa nova oportunidade da rádio, da TV, com essas novas funções, foi um presente que eu ganhei nessa altura do campeonato, que, pô, estou muito feliz, está legal. E acho que foi muito bacana. Mais uma vez, ganhei um presente na área, na profissão.
Mas é mais uma conquista, com certeza, Fernandinho, e você merece. Está fazendo maravilhosamente bem a apresentação em rádio e TV, mas realmente você falou bem, né? Está na rua, parece que a gente vê, não, a gente sente realmente a essência do jornalismo na rua, né? Então, tanto que a gente vai fazer uma matéria, encontra outra, vê um outro assunto, enfim, né? Então, a rua realmente é incomparável para poder exercitar o jornalismo. Agora, Fernandinho... E ser repórter não é qualquer um, né, Eliane? É verdade, com certeza, com certeza. A gente realmente, a reportagem é algo assim, fascinante, né? Eu não sinto assim, eu estou tentando hoje, né, compensar a reportagem com os livros, porque o que eu faço é isso, né? É uma grande reportagem, né? É assim que eu entendo as biografias, os livros, enfim, né? Externar alguma coisa sem dúvida, sem dúvida, né, de uma obra. Fernandinho, e futebol sem torcida, como é que é esse troço, hein? Cara, é muito estranho, né? Eu fiz alguns jogos, né? Pude acompanhar, trabalhar. Uma coisa que eu nunca imaginei. O máximo era uma suspensão, portão fechado, mas era uma rodada. Cara, eu nunca imaginei viver o que nós estamos vivendo, né? O mundo está muito louco, né, cara? Daqui a um tempo nós vamos contar essa história, os filhos também. Assim, faz falta o futebol, torcedor. Né? O futebol é o torcedor, além do técnico, do árbitro, da gente também, os contadores da história. Mas faz falta, não é a mesma coisa. Acho difícil para os jogadores também, cara. Eu acho que deve estar sendo muito difícil para o jogador, para o técnico, para o próprio árbitro. Porque, cara, é aquela história. Você vê um jogo na televisão, ou ouvi-lo no rádio, cara, é uma coisa. Você está na beirada do campo, como nós vivemos anos, é outra coisa. Você está dentro do campo correndo, é outra coisa. São adrenalinas em níveis completamente diferentes. A contaminação, se eu posso usar esse termo, é diferente. Então, cara, a torcida sempre foi um catalisador dessa energia, né? Ela catalisa, ao mesmo tempo ela gera, né? É a importância que tem a presença do torcedor. Então, o espetáculo perde, mas como a máquina tem que continuar andando, ela não pode parar, eu acho que vai ser muito importante para quem ficou fora do estádio sem poder acompanhar seu time, vai passar a dar mais valor até a presença do torcedor, nós vamos passar a dar mais valor. Então, acho que todos a história, com suas perdas e com o que você vai ter de volta, você vai passar a dar mais valor em tudo isso aí. Acho que esse é um aprendizado. Infelizmente, nós estamos aprendendo nessa situação pela dor. Seria muito mais interessante a gente ter aprendido essa necessidade de que cada desses atores ocupa nesse universo, a gente aprendesse pelo amor ou pela inteligência. E a gente não aprendeu pelo que a gente vinha vendo e pelo que vinha acontecendo, né? Tanta coisa ruim, problemas de violência, problemas de falta de relacionamento, da distância que os jogadores, que os artistas ali criam público. Acho que todo mundo vai refletir de alguma maneira nisso. E essa ausência do torcedor é muito sentida. E acho que talvez a gente tenha aprendido a importância da relação de cada um. Ninguém é mais que ninguém nessa história, todos são indispensáveis. Então, acho que esse momento de dor a gente está aprendendo o quanto cada um é nessa história toda. Que a gente volte mais maduro, né, quando tudo isso permitir, né, para os estádios, respeitando mais o futebol, o ambiente, enfim, o colega do lado, a torcida alheia, enfim, e tudo mais. Fernandinho, estamos chegando ao final, acho mas que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, né? Acho que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, e a gente vai ter sempre a lembrança e o medo que isso volte, né? Infelizmente. A humanidade levou uma bela chacoalhada, né? Todos nós. Nós temos que sair transformados disso, não tenha dúvida. Uma cobertura para relembrar e uma para esquecer. Falar, essa daí eu não queria ter estado nessa cobertura, nessa competição, não. Eu acho que uma para esquecer não tem, cara. Não tem, porque por mais difícil, umas são mais fáceis, outras mais difíceis, outras você consegue mais, outras menos, mas acho que todas foram importantes, cara. Eu não gostaria de ter ficado ausente de nenhuma. E, cara, é difícil falar uma mais legal, porque todas são diferentes. Eu tenho uma régua, Elias, que eu não gosto de
quantificar. Eu acho que assim, a gente tem que ir para as coisas de coração aberto. É legal ir, mas se você cria uma expectativa numa escala de 0 a 10, vem um 7,5, um 8, você vai 10. Não, meu irmão, vamos lá para fazer o melhor, vamos nos divertir, vamos aproveitar. Você sabe que você vai trabalhar. Esses grandes eventos não tem moleza para ninguém, a gente trabalha demais. Mas, assim, eu não me lembro de nenhum desastre tão catastrófico assim, que eu falo, pô, não quero mais isso. E acho que as coberturas, nenhuma muito importante, a de 94, que foi a primeira. Aí ganhamos, depois teve França, perdemos, estava muita coisa assim aconteceu. Uma que me chamou muita atenção foi a Rússia, cara, a última Copa das Confederações que eu fui, que era um país que eu tinha muita vontade de conhecer, eu gosto muito de história, e fiquei surpreso por ir rodar, sei lá. E foi a primeira Copa que eu fiz sem credenciamento, cara. A gente não podia frequentar a Copa, nos estádios. Então, foi muito mais trabalhoso, muito mais difícil. E obrigou a você, apesar que, sabe, toda a Copa do Mundo é igual, mas ela é sempre diferente. Você vai para o jogo, vai para o treino, mas cada história é diferente, uma conversa é diferente. E essa daí foi a primeira sem os direitos. Então, eu tive que me desdobrar muito mais, foi muito mais difícil, você tinha que encontrar novas histórias, tinha que usar as entrevistas que você precisava. Nesse sentido, a Copa das Confederações, nós éramos credenciados, na Copa da Rússia. Então, foi uma situação assim, bem diferente, bem adversa, mas isso foi uma coisa que exigiu muito mais. Cara. Porque aquela história tem que ir, cara, por mais que você sabe que vai fazer, nós vamos 100 vezes no ano cobrir o treino do Corinthians, a gente sabe que vai ser igual, mas a gente tem que estar com o olho para contar 100 vezes a mesma história de uma maneira diferente. Né? Então, desculpa, mas eu não consigo. Pior ou melhor. Todas eu curti, algumas com mais facilidades, outras com algumas dificuldades. Eu já esperava essa resposta e queria ela mesmo, com certeza. Agora, você falou uma coisa muito importante, Fernandinho, nós já fizemos várias coberturas juntos, né? Internacionais, inclusive, e aí eu posso dizer para você que está nos acompanhando, é aí que o repórter faz a diferença quando não tem, muitas vezes, o direito da transmissão. Porque aí, que eu já acompanhei, né, o Fernandinho, tem agenda, né? Liga para o sujeito atende, vai no café lá que eu preciso fazer aí, né? Você cria a pauta. Então, essa é a grande diferença, né, da qualidade do repórter, né? Quando realmente ele tem a confiança no seguinte sentido, não é falar bem sempre de jogador, não, mas o jogador entendeu, o atleta, o técnico, enfim, quem quer que seja, que quando houve uma crítica, né, dentro de um critério jornalístico e não apenas, né, para ganhar mais um ponto de audiência, alguma coisa assim. Então, parabéns, Fernandinho, porque eu já te acompanhei, né, com direito de transmissão, sem direito de transmissão, e sempre a fita voltava cheia de matéria, viu, de assunto, viu? Ô, Elias, o que acontece, cara? Eu penso assim, embaixo da camisa tem gente. E eu sempre respeitei isso, cara. E os entrevistados, o público percebe isso, né? Isso é muito importante, você construir isso. Porque, cara, a galera acha que eu sou amigo de todo mundo, tem o telefone, você vai para jantar com os boleiros, não tem lá dentro do campo. Os caras olham para mim, sabem que eu vou respeitá-lo, então eles me respeitam. Então, essa que sempre foi a diferença. E, às vezes, em várias situações, cara, quando nós perdemos a Copa aqui, tomamos aquele sacode de 7-1. O que eu ia falar para os caras? Os caras entraram para a história pela porta do fundo, quebraram a cara, saíram chorando, mas eu tinha a obrigação de estar em casa, perguntar. Mas o barato é como você pergunta. E aí você cria essa relação de respeito. O cara sabe que não dá para fugir daquilo. O entrevistado. Né? E ele sabe, mas aí a maneira como você coloca, respeitando o cara, tem que respeitar também, porque ele fez o trabalho dele, nós vamos fazer o nosso. E essa, graças a Deus, foi uma relação que foi construída. Muitos garotos que estão jogando hoje eram crianças, viam a gente na televisão. E hoje eles são profissionais, eles viam como era o. Então ele fala, pô, esse cara aqui, eles conversam entre eles, falam que assim, não é que. É o que eu falei há instantes atrás. Tão dura, tão difícil, sorrindo numa boa,
às vezes muito mais dura do que você entrar espinafrando, picando, duro, mal educado. Cara, é tudo uma questão de me respeito, eu te respeito, e a relação está estabelecida, não precisa ir além disso. Você criar um vínculo de amizade, bom dia, boa tarde, encontrar aqui, encontrar ali, isso é ótimo, ter um sorriso quando... E, por mais importante de tudo, com o sorriso respeitado. Acho que é isso que a gente luta para ter, né? Parabéns, Fernandinho. Eu também sempre pautei pelo respeito, né? Fazer o que eu via, né? E não aquilo que, né? que muitas vezes podia dar um pouco mais de bola, ou que eu não via, né? Sempre, nunca levar aquilo que você não vê, sempre aquilo que você vê. Então, parabéns, porque realmente a relação de respeito é a mais duradoura de todas, né? Fernandinho, como é que um papo no jantar, né? No final de semana, no almoço de domingo, quando dá para ter, né? De dois jornalistas, você é casado com a Cristina Scarfe da Record, né? Como é que papo é esse que sai né? Ser jornalista, ela é jornalista, dá para falar de outra coisa que não seja jornalismo, que não seja notícia? Além de tudo, parabéns, né, pelo casamento e pelo garotinho, Fernando. Valeu, obrigado, Elias. Não dá, né, cara? A gente tenta até sair, mas não tem como fugir, né? Tenta conversar de outras coisas, sai para comer e tal, mas não tem jeito. Em um momento sempre volta algum assunto. É aquela história, o jornalismo é 24 horas por dia, não é você fez todas as 8 horas de trabalho, acaba. Senão a gente termina antes da hora também. A gente está o dia inteiro antenado, está conversando, está ligando, está assistindo, está ouvindo, está lendo. Não para, né? Não tem jeito, não dá. Levar a vida, ainda mais com um moleque, né? Você tenta levar a vida, inserir isso, mas não tem como antes do cotidiano, profissional, e discutir o Brasil que a gente vive, as nossas vidas, né? Não tem como. Pegado com um bom vinho. Regado um bom vinho, sem dúvida alguma, fica mais apimentada ainda essa conversa. Fernandinho, deixa uma mensagem então, para quem está nos acompanhando, né? Um bate-papo delicioso aqui, ficaríamos aqui horas conversando, mas eu sempre brinco que biografia, assim, esse é o capítulo, né? É o capítulo 1 ou a primeira edição da biografia, depois a gente vai atualizando ela. Então, deixa uma mensagem para quem nos acompanha aqui. Como começamos falando de leitura, de ler, né? Por mais que possa, em algum momento, um livro do século passado, de tempos atrás, hoje a facilidade da internet, da velocidade da informação, a sinopse, o livro ele vai além dessa velocidade, ele te traz de volta para o mundo mais real, faz pensar, ele te alegra, ele te movimenta, ele ativa. Então, acho que, por mais que seja fácil você acessar a internet, acessar qualquer meio de comunicação, dos milênios que ele já existe, ele vai ser sempre importante. Quem não tem esse hábito, esforce para adquirir. O livro pode te surpreender. Apesar de ser uma coisa tão antiga, tão corriqueira na vida da gente, o livro pode te surpreender, porque ele vai trazer visões de mundo diferentes, histórias diferentes, e muitos deles dentro dele. Então, isso acho que é muito importante. Não tenha preguiça de ler. Adquira o hábito que você vai ver que vai passar a fazer falta na sua vida. Eu acho que isso é muito importante. E não tem, no nosso caso, jornalista esportivo, eu tinha a ler esporte para estar bem informado, mas a gente também é obrigado a ler a cultura geral para poder inserir o esporte dentro do contexto das relações humanas. Então, a gente tem que ler de tudo. Não importa se você lê só da tua área de atuação, leia de tudo, leia do mundo. Seja uma pessoa que transmita conhecimento. A gente só vai ter conhecimento vivendo, aprendendo, e ler é uma maneira de aprender, viver e conviver. Então, acho que é um hábito que está um pouco em desuso, né, para muita gente, principalmente essa nova geração, e a gente tem que insistir para isso mesmo. Leia, nem que for um gibi, cara, leia. Vai ler alguma coisa, devagarzinho você vai pegar gosto por outras. Eu acho que esse é um grande recado dentro desse nosso contexto aqui. Não deixe de ler. Não perca essa oportunidade na sua vida. Maravilhoso, Fernandinho. Leia e leia sem moderação. E para fazer, então, jus ao apelido de turco que você me dá, né? Compre minhas biografias também, né? Pelo amor de Deus, né? Sem dúvida. Pô, você deve ter um canal fácil para acessar aí toda a biografia que produziu aí, né? E acho que aí fica fácil para
para quem quiser conhecer, porque biografia tem tantos ídolos e tantas pessoas conhecidas que fizeram suas biografias, mas também você tem a oportunidade de trazer, às vezes, a bibliografia do anônimo, do cara que, de repente, não tem tanta relevância num contexto histórico, mas tem uma história de vida muito importante, muito interessante. E essa possibilidade de você conhecer a vida de grandes médicos, profissionais, que você registra o histórico de vida deles, ali sempre vai ter alguma coisa como bem vai acrescentar na sua vida. Então, acho que isso é muito importante. Você não precisa ler só o Michael Jordan, o Cristiano Ronaldo falando. Você vai ter, de repente, ensinamentos e conhecimentos que vão ser importantes também na vida daquele empresário, aquele profissional que fez a diferença e faz a diferença. Eu acho que essa oportunidade que você coloca para as pessoas conhecerem um pouco mais da vida das pessoas, acho muito importante, acho que é relevante demais e não pode. E cortou um pouquinho no teu final aí. Só dar uma emendada no final para a gente... A internet está oscilando um pouquinho. Vamos lá, para a gente encerrar. Não perca a oportunidade que a vida lhe oferece de ler. Leia, cresça, ganhe e aprenda. E a gente não é só no teu dispositivo, no dispositivo também. E no livro, na leitura, enfim. A leitura é fundamental para a gente crescer como ser. Não perca essa oportunidade, leia mais. Maravilha. Fernandinho, um beijo carinhoso para você, fica com Deus, parabéns pelo trabalho, né? Estamos aqui, né, felizes, né, de conhecer um pouquinho da tua história e, sem dúvida alguma, o Biografias fica aqui aberto para a gente poder atualizar a tua história, um carinho muito grande por você e obrigado por participar com a gente. Tá? Está aqui com a gente o Fernando Fernandes, então, que você conhece. Aí vai você. Eu agradeço ali a oportunidade e, como eu disse, livros que eu só poderia ler, e vários deles, Barão das Árvores, Cidades Invisíveis, Palomar, enfim, Harum e o Mar de História do Rushdie, e os livros de fábulas infantis do José Martí, que também são sensacionais. E um livro que eu gosto muito, que o Amon Aziz, que é A Sombra da Romanceira, que conta os últimos tempos dos árabes na Península Ibérica, e tem uma lição de vida muito grande no finalzinho ali, quando a mãe fala para o sultão que ele está chorando, que ele perdeu o reino, fala de uma maneira assim, não só essas palavras, mas não chore como uma criança o que você não soube defender como homem. Então, é uma coisa assim, muito importante que a gente tem que sempre acreditar, batalhar e confiar na capacidade. Quando perder a oportunidade, recomece, mas não fique só lamentando. Esse recado aí, isso me marcou muito. Parabéns. Grande abraço, obrigado pela gentileza. Obrigado você, Fernandinho. Estamos aqui sempre abertos aqui para poder conversar um pouquinho contigo. Portanto, aqui, Fernando Fernandes participando com a gente no programa Biografias, ele que é apresentador, repórter da Band, que você conhece muito bem. E, olha, continuamos aqui sempre trazendo uma boa história para inspirar, para motivar, para transformar você. Obrigado pela audiência, por estar com a gente aqui e até o próximo Biografias. Inscreva-se no canal. Tchau, pessoal. Valeu!